Ontem teve jogo lá na Arena Fonte Nova, 1-0 para o Bahia contra o Inter, debaixo de um temporal. E o tricolor segue na caça pelo G4. Tá frio, velho. Tenho mais idade pra ficar pegando essa chuva, não. Mas faça chuva ou faça sol, na Fonte Nova o clima sempre tá bom pro esquadrão. Mesmo debaixo de um temporal, 27 mil torcedores marcaram presença e viram mais um triunfo tricolor. Importante, é necessário para nossa caminhada. Não foi um jogo brilhante como contra o Grêmio. O Bahia sofreu nos primeiros minutos, mas Ronaldo tava lá. Talvez entramos um pouco desconcentrados, ou talvez um pouco emocionados pelo resultado do Grêmio, que foi um jogo de domínio total, e não tivemos a atenção necessária, a concentração necessária no início do jogo. Mas depois dos sustos, o tricolor teve as melhores chances. Michel Araújo perdeu a chance de abrir o placar com o gol vazio. No chute de Jean Lucas, Ivan fez uma defesaça. Mas o Bahia teve persistência, né não, William José? Rapaz, é a primeira vez que eu vi isso, mas valeu. Depois do pênalti sofrido por Ademir, ele chamou a responsabilidade e foi pra cobrança. Na batida, Ivan fez a defesa, no rebote, travessão. Mas na terceira tentativa, não teve jeito. Já viu? Gol de William, assistência de William. Quem machuca também é o Alisson, viu? Olha a chegada que ele deu no Nestor. Vermelho direto e um homem a menos pro Inter. Aí foi só administrar o resultado e colocar mais 3 pontos na conta. É bicho! Aqui é bicho! Sem o mesmo brilho da goleada contra o Grêmio, o Bahia despacha o Inter e fecha o melhor primeiro turno da própria história. Agora, no 5º lugar, o tricolor segue na caça ao G4, a 3 pontos do Mirassol. Fico feliz quando a gente vence, principalmente quando a gente vence sem sofrer gols, principalmente quando a gente vence tendo muito mais oportunidades que o adversário, muito mais controle de jogo que o adversário, independente de quem seja, né? Fico muito feliz de ter vencido o Palmeiras e Flamengo aqui, que são os dois que despontam no Campeonato Brasileiro na briga pelo título. E também fica feliz de ter vencido o Inter e Grêmio em sequência, né? Eu espero, nós temos ainda o Inter fora de casa e o Juventude fora de casa, que a gente possa conseguir somar pontos para a tabela final, para ajudar a gente a conseguir uma vaga direta para a Libertadores. O tricolor venceu mais uma aí na Fonte Nova. É daqueles jogos, né, que vencer é mais importante que convencer. Não foi uma grande partida. Eu estava falando agora que você entrou. Teve uma final as pessoas acima de 50 anos sabem do que eu vou falar. O Galícia foi um time que tinha muita torcida aqui na Bahia. Sim. O Galícia dos espanhóis perdeu um pouco da sua torcida, por quê? Porque o galiciano, já o cara acima de 60, muita gente já faleceu, e os filhos começaram a torcer para o Bahia e para Vitória. É uma coisa natural. E eu me lembro que na final de 67, muita gente deve se lembrar desse jogo, que nós ganhamos do Galícia de 1-0. Na final, foram 3 partidas, nós ganhamos a final de 1-0, a terceira partida, Armando Marques como juiz. Aí no vestiário, o Paulo Amaral, que era muito forte, né? O treinador Paulo Amaral falou assim, olha, se tiver uma briga, eu vou ser o primeiro a entrar, e cada um vai ficar com o jogador. Aí começou, você fica com fulano, você com o ciclano. Eliseu fica com o touro. Com o touro? Não, eu não vou ficar com o touro, eu quero o Nelson Leal. Essa era a estratégia. O touro falou, eu vou lhe matar. Porque antigamente o futebol tinha muita briga, muita disputa. Hoje não, hoje até melhorou nesse aspecto. Hoje o VAR também não permite, né? Qualquer briguinha. Porque o Bavi sempre tinha briga. Acabava sempre. Quem estivesse perdendo, criava uma briga ali para enganar a torcida. Mas e esse Bahia e Inter aí? Venceu, mas não convenceu tanto assim, né? Mas também não precisava, o triunfo é o mais importante. Não, mas eu acho que o Bahia, como eu falei no comentário inicial, ele está dominante esse jogo. Você vê que o Palmeiras, ele também foi dominante uma parte do jogo, né? O único time que criou problema com o Bahia aqui foi o Mirassol no primeiro turno, que jogou de igual para igual com o Bahia. Aquele jogo até me chamou atenção naquele dia, o time do Mirassol. Mas esses times todos que tem vindo aí, o Bahia está como protagonista, não está participando normalmente do jogo, não. Tanto que a imprensa do Sul faz elogios agora direto no time do Bahia. As pessoas que vêm fazer uma transmissão aqui. Antigamente isso era impossível, né? Então o Bahia está em outro patamar,
Claro, para ser campeão ainda falta muito mais investimentos, mas está brigando, já brigando ali pela Libertadores, já o ganho e foi uma promessa do City. O Bahia chegou ontem, William, 4 jogos sem sofrer gol dentro de casa, né? Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Inter. Então isso mostra também um aspecto defensivo bom, né? Dentro de casa. E dentro de casa o Bahia tem feito um excelente campeonato. O torcedor sai de casa para ir ver o Bahia na Fonte Nova e volta feliz. Ele já sai com certeza. Já sai com certeza, é isso. Ontem mesmo, depois dessa dupla, depois de ganhar do Grêmio, o torcedor do Bahia imaginou, o Grêmio ganhou do Inter no Grenal. O Bahia deu 4 no Grêmio, vai dar 5, 6 amanhã. Só que futebol não é assim, né? O Inter é muito mais precavido, povoou mais no meio de campo, parou muito mais jogada, inclusive tem um jogador expulso durante a partida. Foi um jogo mais difícil, mais duro, mais pela postura do Inter também. E eu senti o Bahia um pouco mais desgastado. O Rogério Ceni chegou até a comentar isso depois na coletiva. O campo encharcado, pesado. Eu queria destacar, William, nesse jogo, novamente, como o Eliseu falou no começo, o Azevedo. O Azevedo vem preenchendo muito bem ali no meio de campo, evoluiu muito na questão de passe também, porque marcação a gente sempre soube, é o pitbull ali, o uruguaio no meio de campo, mas ele vem evoluindo também no passe. O Rogério confessou ontem que ele tem treinado, tem ficado após os treinamentos dos colegas treinando passe, lançamento, e isso tem mostrado evolução. A rede social é um termômetro que eu gosto de acompanhar, e eu tenho visto torcedor falando que quando o Caio Alexandre voltar, vai ter que arrumar um espaço para o Azevedo ficar. Não sei se vai sair o Jean Lucas, onde é que vai mexer aí. Mas o torcedor está gostando muito realmente dessa evolução do Acevedo. No sentido contrário, eu acho que o Jean Lucas vem dando uma queda de rendimento. Eu não sei se é... Vou falar aqui, não nada contra uma pessoa, mas eu não sei se... às vezes eu acho o Jean Lucas ele um pouco mascarado. Foi para a seleção? Foi para a seleção, acho que voltou a pior ainda. Ele é um grande jogador, muito bom jogador, mas realmente nos últimos jogos não vem desempenhando tão bem. Assumiu agora a braçadeira de capitão, o senhor Ayrton Ribeiro, então tem que ser uma liderança dentro de campo. Talvez, quem sabe, né? O Caio Alexandre voltando sobe até para ele, não sei, porque ele joga de seleção agora. Se o Rogério Ceni vai ter coragem de tirar ele do time. Agora, um jogador que tem se destacado muito é o Ademir, né? O Ademir, isso que eu ia falar. O Ademir, desde que voltou da lesão, ele tem decidido os jogos a favor do Bahia. Ele tem sido aquele ponto de desequilíbrio no ataque. É ele que é o jogador, a válvula de escape, é o que parte para cima. Se do outro lado o Sanabria não está rendendo tanto, vem caindo de produção, o Thiago ainda se adaptando às funções, não sabe se joga de centroavante ou de ponta. O Ademir não. O Ademir tem sido um grande destaque, sofre pênalti, faz gol, às vezes dribla, acerta um passe e erra na próxima jogada, mas é o jogador que tenta, o que arrisca alguma coisa diferente no ataque do Bahia. O Bahia conseguiu um excelente resultado com uma atuação razoável, né? Sim. O Bahia teve muita dificuldade no início do jogo, depois foi gradativamente controlando. Quando venceu o primeiro tempo por 1-0 nesse pênalti que o Bernabé faz no Ademir, o Bahia já era melhor em campo. E aí fecha o primeiro tempo vencendo bem. No segundo tempo, foi um jogo com mais dificuldades. O Bahia não teve aquela circulação de bola. Nada aconteceu. Produziu pouquíssimo e quando teve a expulsão do jogador Justa, já perto do final, mas tinha ali uns 15 minutos mais ou menos, acredito eu, a equipe não cresceu, né? E deixou o jogo até em aberto, porque as bolas paradas, faltas laterais, escanteios, o Inter poderia ter empatado. Mas isso faz parte. Quando a equipe está bem e ela está sólida, ela ganha quando não joga bem também. Quando ela faz um jogo mediano, ela vence ou empata. Ao contrário daquele time que é mais fraco, ele se esforça muito, ele dá tudo que pode e empata ou perde. Ele tem muita dificuldade para ganhar os jogos, né? Então isso também mostra a altivez, mostra que o Bahia tem um elenco que, pelo menos em casa... compatível, né? Ele tem um saldo positivo muito grande. Você vê que você está sem o Everton Ribeiro, sem o Caio Alexandre, sem o Eric Pulga. E você não sentiu nada desse jogador. O time está jogando, está evoluindo, né? Então, agora com essas baixas. Mas vamos aproveitar e rever o lance da penalidade. O pessoal ficou passando aqui no replay, indo e voltando. Já vi que eles querem que a gente comente um pouquinho sobre isso aí. Esse lance do Bernabé e do Ademir. Isso é pênalti marcado corretamente para vocês? Tem alguma dúvida aí? Claro e desnecessário, né? Duas coisas. Foi um pênalti claríssimo. Esse é do Baba, né? Tem gente aqui, umas tais de vozes da minha cabeça que estão aqui no meu ouvido direito, falando que não foi, não. O quê? E aí eu não sei onde é que isso não é pênalti. E já tinha cartão amarelo. Isso até no Baba é pênalti.
e já tinha cartão amarelo. Ele deu, foi sorte que não deu outro cartãozinho aí. Estão dizendo aqui que Premier League não é pênalti, Libertadores não é pênalti. Isso aí, pra mim, isso é pênalti. Porque aí não foi corpo, foi um braço. Exatamente. O braço não é proibido. Se ele fosse com o corpo, tudo bem. Mas ele foi com o braço, quer dizer, ele empurrou. Ele errou muito o Bernabé. Errou bastante, muito desnecessário. Até porque o Ademir ia na linha de fundo cruzar para ver o que ia acontecer ali dentro, né? E sobre a cobrança, que a gente estava conversando aqui antes também, quando a fase é boa, a bola bate no goleiro, pega, bate na trave e sobra dele. E ele chutou, batendo a bola no chão e subiu. Porque se a fase fosse ruim, meu irmão, essa bola na trave ia na trave e saía. Mas a fase do Bahia tá tão boa que o William José, 3 gols nos últimos 3 jogos em que participou, né? Que ele ficou fora do Bavi. Ontem até o William José. Mais 3 gols. Tá jogou de centroavante. Tecnicamente ele tá melhorando. E depois que saiu o Juba, que entrou o Borducci, ele aí roda um pouquinho como quarto homem do meio campo, o Thiago vai para centroavante, o Borducci ataca o lado esquerdo ali, né? Isso que é uma alternativa que o Rogério tem. Isso que Nelson está falando se confirma que Rogério Ceni segurou o William José até o final do jogo ontem. Geralmente costuma trocar ele. E ontem, como ele estava fazendo aquele papel gol ali. Que ele fez contra o Grêmio, foi um golaço. Aquele de fora da área, não foi ele que fez? Foi ele? Sim. Ele tá melhorando, né? Ele tá melhorando, tá evoluindo, né? E agora vem aí a lei do ex, né? O São Paulo que se segure, porque o William José gosta de fazer gol no São Paulo. William José, Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Tem 3 para a lei do ex do Bahia contra o São Paulo aí. E aí entra aquela questão do Bahia como visitante, né? O Bahia como visitante é a versão 2025 do Bahia do segundo turno de 2024, né? O time que realmente não tem passado muita confiança pro torcedor, mas o elenco já tá se mostrando ultimamente nas últimas coletivas, zona mista, até o Rogério, muito engajado em virar essa chave e sábado é o dia, né? Ele tem um lado físico que vai dar uma pesada. Porque teve esse jogo no meio da semana. O Bahia jogou domingo, quarta e sábado agora, né? E os mesmos jogadores. 3 jogos seguidos, pode ser que caia um pouquinho. O São Paulo não quer perder para o Bahia, lógico, joga em casa, quer se recuperar. Não vai ser um jogo fácil, não. O Bahia nunca foi favorito contra o São Paulo, lá em São Paulo. Eu acho que mas por bola jogada, eu acho que nessa condição, agora. Eu acho que é 50% para cada. Porque está visitando, entendeu? Pela campanha do Bahia visitando. Você está 50% contra qualquer equipe do brasileiro fora, é porque você está bem. Né? Porque você está apresentando um bom nível. O Bahia é melhor que o São Paulo, joga melhor do que o São Paulo. Mas o jogo lá, eu acho que vai dar uma igualada. É justamente isso. A grande preocupação do torcedor é qual Bahia vai jogar sábado. O Bahia da Arena Fonte Nova ou o Bahia de visitante? Porque nesse Campeonato Brasileiro, o Bahia como visitante tem sido uma lástima. Né? O Bahia ganha do Flamengo, ganha do Palmeiras, perde o Botafogo e perde pro Vitória. Então, o torcedor está preocupado com isso. Qual vai ser a postura do Bahia sábado? Vai ser uma... Agora, eu fico preocupado um pouco realmente com o que o Nelson falou, esse desgaste, porque o Bahia jogou domingo, quarta e sábado. Então, caso não venha um resultado positivo, o Rogério Ceni já tem a desculpa dele. Domingo esse jogo, né? Isso, ainda sábado, 9h30 da noite. Pô. O que o Bahia precisa para chegar bem lá na frente é melhorar o elenco. Quando melhorar o elenco, o jogador, digamos, sai o Everton Ribeiro, entra outro, não sofre solução de continuidade. Como tem o Flamengo. O Flamengo tem 3 times, o Palmeiras tem 3 times, então joga com o Libertadores. O Bahia está precisando reforçar exatamente o banco. O banco do Bahia não é bom. Você me deu um gancho perfeito, Eliseu, porque o banco foi reforçado aí nos últimos 2 jogos com o Eric. Ele que passou meses aí. Exatamente. Voltou para essa partida. A gente tem até uma fala do Eric, acho que a gente consegue puxar daqui a pouquinho aí para ouvir, sobre ele falando desse retorno. Ele foi ovacionado na Arena Fonte Nova quando entrou em campo. Já estava aí meses e meses esperando aí para voltar aos gramados, treinando bastante, e é um reforço importante para si. O Eric é um bom jogador. O Eric, quando se contundiu, ele não era titular do Bahia. Né? Ele é um bom jogador. E o Rogério ontem foi inteligente quando aproveitou o cartão amarelo que teve Acevedo. Ele aí tira Acevedo, coloca o Eric, que ali de 5 tem menos função, né? Corre menos. Se ele se predispor a ficar mais centralizado, ele se desgastaria menos. Se ele faz a função do Jean, um bate-volta de área a área, talvez ele sentisse mais, né? E acabou encaixando melhor ele ali. Foi bom para ele. Eu vi a entrevista dele depois, né? Ele muito feliz. Ficou muito feliz de ter voltado, de não ter sentido nada, de ter ganho a confiança, né? Que isso é importante. Então, é um jogador que vai ajudar. É um jogador de grupo, está dentro do elenco, dentro do plantel. O Canu já está no banco de reservas também. O Rogério falou que não teve ainda oportunidade de colocar ele em campo. A defesa está bem, né? Está bem regular, né? Então, algumas peças estão aí voltando, dando aquela encorpada, porque o time sobreviveu com muitos desfalques, né? Claro.
E às vezes pesou bastante. O Eric, eu acompanhei a entrevista dele também, ele ficou 5 meses sem jogar. E ainda assim, ele é o quinto maior artilheiro do Bahia na temporada, com 7 gols marcados. E não era titular, como o Nelson falou. Reserva, mas eu acho ele um ótimo jogador. E acredito titular. Reserva titular, isso que entrava e dava conta do recado. E eu acredito que com a volta do Eric, o Canu, as prováveis voltas do Eric Pulga, do Caio Alexandre, do próprio Everton Ribeiro, o Juba, que ontem voltou, eu acho que o elenco do Bahia está se reforçando num momento bom do campeonato, que é a reta final, está incorporando legal. E eu acho que essas peças vão acrescentar muito ao Bahia nessa reta final, na briga para tentar ali essa vaga direta na Libertadores, que a gente fala tanto de G4, mas se Flamengo ou Palmeiras forem campeões da Libertadores, pode virar um G5. Então é o Bahia se manter ali no mínimo, na quinta colocação. E há muito tempo, né, Léo, que a gente fala no Bahia nessa situação, né? Ir para a Libertadores diretamente, né? Sempre entrar naqueles playoffs, essa coisa. Então você vê a evolução, na evolução do Bahia. E a gente deve também, tem que elogiar o Rogério Ceni. Né? Você não vê no Bahia nenhuma disciplina. Né? O jogador, porque geralmente, às vezes, o jogador indisciplinado queima o filme. E ele é muito disciplinado. Eu acho o Rogério, pode ser taticamente não ser um treinador excepcional no mundo que nós temos aí, mas no aspecto disciplinar ele é, né? Ele não abre mão de nada da disciplina, isso é muito importante também. Ganhou o vestiário, né? Aquela coisa e você nota, por exemplo, se o Bahia começa, William, a ir com mais frequência para a Copa Libertadores, ele obriga o City também a contratar. Porque o City vai perceber que é um objetivo, equipe, claro. E aí vai dar uma fortalecida nesse elenco. E o Bahia ter também sobrevivido a jogos de grau de dificuldade alta, com muitas ausências, né? Quando os outros chegam, outra vez o grupo sente um ponto positivo nisso, e a tendência é que a equipe cresça. Porque às vezes você perde muitos jogadores e perde muitos jogos. E ali dá uma desorganizada. Os outros retornam e não conseguem tirar dali de baixo. Mas como o Bahia se manteve bem e até avançou, né, com a chegada desses todos que estavam fora gradativamente. E o Thiago ganhando espaço também, né? É exatamente isso que eu ia trazer, porque a gente tem falado muito sobre base, né? mudanças no time a partir de lesões. Mas tem uma dupla ali que, por questão técnica, está disputando posição. E ele entrou e deu conta do Thiago e Sanabria. O Sanabria nos últimos jogos deixando a desejar um pouquinho e o Thiago aparecendo e jogando bem. Já tem opções, né? O Thiago dá opção como extrema e com personalidade, né? Jogando, porque os últimos 2 jogos do Sanabria, ele também, na minha opinião, deixou bem a desejar. Ontem acertou pouco, contra o Vitória também participou pouco da partida. E o Thiago, contra o Vitória, fez gol, contra o Grêmio fez, participou muito bem. São funções diferentes. E a sorte Mas eles estão ali meio que competindo por aquela vaga. Mas quando você bota Juba, você tem que ter um ponto aberto, porque Juba vem por dentro do campo. Ele aí faz a compensação com extrema. Então, dificilmente vai ser Thiago. Porque ele não vai segurar Thiago aberto ali na ponta, que não é o forte dele. Né? Pode, numa necessidade, fazer. Quando você tem um Borducci, aí você já não tem a obrigação de ter o ponta, porque Borducci faz essa função, ele vira o centroavante e o William roda um pouquinho por trás dele. Ou o Cauli, se o William sair. Então você acredita em Sanabria seguindo aí? Por conta disso, por conta dessa questão. O jogador, quando vem da base, ele tem que jogar num time estruturado. Se você bota o jogador da base, digamos, daquele Vitória que estava aí para trás, coitado do cara, vai sofrer. Mas o Thiago está entrando no time já estruturado, bem, e o pessoal aceitando ele como titular, inclusive. Então, isso é muito legal. E teve jogos que ele praticamente fez a jogada que definiu o jogo. Exatamente, está com personalidade e o jogador... Aí ganha moral com o grupo e com ele mesmo. Não tem dúvida. Léo. Eu tô gostando realmente de Thiago, não vou mentir pra você que logo no começo da carreira dele ali, quando eu tava acompanhando, ainda também tava amadurecendo, um garoto saindo da divisão de base, não tava gostando muito, mas ultimamente agora ele caiu nas graças da torcida e também a confiança, tudo futebol é confiança, né? A partir do momento que ele começou a entrar bem, fazer gol, participar de jogadas decisivas, cresce a confiança do jogador e aí, daí pra frente é só melhorar. O Bahia, além do próprio Thiago, usou recentemente o Juan Pablo entrando nas partidas, tem dado oportunidade aos jogadores. Como o Eliseu falou aqui, a gente tem que dar a mão palmatória. O Rogério Ceni, ele tem seus erros, suas falhas, seus problemas, mas se a gente for fazer um balanço geral desses quase 2 anos à frente, é muito mais positivo. Até administrando o grupo, o respeito que ele tem dos jogadores, não só do Bahia, como dos adversários. Eu achei interessante os goleiros que querem vir trabalhar no Bahia porque querem estar perto de Rogério Ceni. Então, acho que isso tudo, não é só o campo ali, isso tudo agrega, isso tudo faz com
que o trabalho de Rogério Ceni seja positivo e o Grupo City, queira ou não queira, vai continuar com o Rogério Ceni por um bom tempo. E a forma do Bahia jogar não é simples. Não. É um jogo cheio de complexidades, que o lateral vem por dentro do campo, que sai sempre de trás. Todo mundo cumpre certinho ali. Sai sempre de forma construída. Às vezes você está com os 2 zagueiros na intermediária adversária circulando bola. Se você perde a bola, tem uma série de engrenagens que tem que encaixar no exato momento, senão você toma a transição. Então, e hoje, né, taticamente, os armadores são os zagueiros que saem com ela bem dominada, sim, né? Porque aí não dá chutão. Eu queria ver, me aproveitar sempre que eu venho aqui, aquele espaçozinho para me vender meu peixe. Meu peixe. Nós estamos fazendo lá no Campo Mar e agora na Delva também, nosso campeonato da construção civil. Construção civil, o pessoal aí jogando bom futebol. Queria mandar um abraço aí para o pessoal da Prima. São vários, nós temos 17 construtoras participando desse campeonato. O Cássio da Prima, o Ronald e as outras construtoras também participando. A gente falar o nome de todos aqui é muito difícil, que eu vou gastar muito tempo. Um abraço a todos os construtores que estão participando.